Alguém está me dizendo aqui, eu reduzindo, aqui era um caso muito nosso, aqui, muito particular nosso, que foi também já saudoso, Delgar Soares, colega nosso aqui da Alfa FM, da Rádio Universidade. Ele apresentava programa aqui às 11h45, as crônicas, e Voo Livre era o nome do programa. Sempre em cima dos fatos do dia, do mundo, né? E com uma abordagem, com uma outra forma de ver, de descrever o que se viu. Todo mundo viu a mesma coisa, mas a forma e a maneira de descrever era toda peculiar do saudoso Delgar Soares, assim como eu falei agora do Armando Nogueira, e nós citamos aí os exemplos do Santana, do Carlos Osterman e de outros tantos que tem por aí. Recuperando esse ponto, né, que a gente vinha discutindo no último bloco, a característica principal do conto versus a crônica é a questão da ficcionalidade, não é? O conto, ele vem do latim computus, né? Tu vais contar uma passagem, né, de tempo, mas é uma história ficcional. Tu tens o enredo, tu tens personagem. Lembra do Pente que eu havia mencionado? Tens o tempo, um espaço diferenciado, não é? Estes textos que nós temos nos jornais, nem todos, mas com essas características que o Roberto vinha trazendo, eles são crônicas, né? Não há que se confundir com o conto. Agora, no momento em que o Veríssimo começa um texto lá, pode estar escrito no jornal, né, que ele publica, Crônica do Domingo, mas se ele começa, era uma vez fulana de tal que era casada com fulano, ela disse tal coisa, ele pensou. Ora, o cronista não pode saber o que alguém pensou, só quem pode saber o que alguém pensou é o narrador, ou seja, passa a ser um conto, né? A menos que ele conhece a pessoa contou o que pensou naquele momento, passa a ser ficção, uma história de ficção. Para simplificar, então, quando houver um narrador na história, aí passa a ser um conto. Quando houver um narrador. Sim. Só que simplificar é algo que não é possível, porque tu pode ter um conto narrado em primeira pessoa, em que o narrador se coloca como se fosse um cronista. E aí como é que tu sai dessa? Mas aí, né, o comentário deixa de ser meu para ser do narrador. É literatura. Eu comprei um livro lá do Garcia Marques, em que eu sei que é um livro de contos, em que ele começa contando uma história como se ele fosse uma mulher que viveu numa cidade lá do México. Ora, eu sei que não é ele, é um narrador, é uma criação, ele se coloca naquela pele, não é? Isso é ficção. Então, tem momentos que fica muito claro essa diferença. Tem trabalhos em que fica muito claro, em outros não. Nós tivemos, inclusive, aí tem o outro lado também. Eu posso, como cronista, contar uma coisa que não aconteceu comigo? Posso. Eu escrevo lá no jornal uma crônica em que eu narro uma história que aconteceu com meu avô no dia que o Brasil ganhou a Copa, como ele chorou e ele faleceu no outro dia, e não aconteceu aquilo. Mas eu tinha uma tese, uma ideia, uma opinião, que eu precisei daquele exemplo. O pessoal conta, inclusive, que nos jornais, né, por volta dos anos 60, 70, pegar um jornalista, ele tinha que escrever, ainda tem muito disso, né? Mas hoje em dia já tem uma maior divisão de áreas, mas que, por exemplo, o próprio Veríssimo, ele conta que ele escrevia a coluna do horóscopo lá. O cara inventava, cada dia ele inventava uma historinha diferente, né? Por outro lado, eu posso inventar até o leitor, se eu quiser, não é? Eu posso contar lá, recebi uma carta na última semana da senhora Maria, em que ela me pergunta, quer dizer, eu não faço isso nos meus textos, né? Mas é uma prática comum, legítima, em que, a rigor, tu quer passar uma mensagem, tu tem a literatura como ferramenta, ficção, e está aí para ser usada, né? O que define um escritor, por exemplo? Qual é a definição? Como é que ele é a forma de... É o texto dele mais objetivo, é a forma dele escrever, como é que se define um escritor? Esse escritor é assim, assado. Eu tenho uma opinião, uma ideia de que escritor é aquele que escreve.
Tá? Então o pessoal pergunta, desde quando tu escreves? Olha, eu comecei a escrever lá na 7ª série, no primeiro ano, né, do primário e tudo. Por que isso? Porque eu acho que se cria uma ideia de aspirante a escritor. A gente tem que acabar com esse negócio de aspirante a escritor. Nós temos escritores inéditos, escritores publicados, né, escritores mais experientes, escritores menos experientes. Né? Alguém pergunta se alguém é aspirante a cantor ou aspirante a... O cara é cantor ou não é? Ele é violinista ou não é? Pode ser mal, pode desafinar, pode cantar só no chuveiro. Né? Agora, o que difere o escritor é a qualidade do texto dele. Né? Então, ele preparar, ele tem que ler muito. Ninguém aprende a escrever sem ler. O cara, eu gosto muito de escrever, mas eu não gosto de ler. Pô, mas é a mesma coisa que falar. Né? A gente não aprende a falar se a gente não ouvir. É a mesma coisa. Tem que ser um leitor voraz. Né? O que conta, né, é a qualidade do texto. Né? Eu acho que essa questão de se é publicado ou não é, o pessoal fica, né, discutindo isso. Hoje em dia a internet, né, tu tens um blog, tu considera um texto publicado ou não? Porque existia uma aura do livro até muito pouco tempo, assim como existia a aura, né, do vinil. Era impossível gravar um disco, né? Tinha que ser um artista consagrado. Hoje em dia, marca uma hora ali no estúdio, grava e imprime, né? E roda o CD e tudo. Né? E o livro é a mesma coisa, tu pagou a gráfica, teu livro está na rua. E aí, tu é melhor escritor porque é publicado? Não sei. Né? O que tem, essas pessoas têm é que ser ouvidas. Ele tem que se colocar. Não é? Mas definir o escritor é complicado. Kafka, por exemplo, só foram descobertos seus textos depois, né, que ele morreu lá. A maioria da sua obra era inédita. E é um dos autores, né, consagrados. Acho que é mais ou menos por aí. Né? Eu não acho interessante o termo autor iniciante. Tu é um escritor que já publicou ou não. Né? E a oficina está aí para que a gente comece a trabalhar esses conceitos, né? Apresente teus textos, né? Como eu falei, não é muito fácil. Tu tem um texto que tu acariciou, que tu leu, que tu releu, e aí na tua primeira leitura ali o pessoal vem e apresenta um problema. E aí como é que sai dessa? Né? Então a pessoa aprender que no momento que colocou o ponto, o texto já não é mais teu. Bom, a Clésis, ela é uma das alunas. Por que tu entrou na oficina oficina de escrita do professor Ezequiel? Eu sempre tive fascínio por literatura, uma admiração grande por autores, e sempre me encantou assim, como que pessoas escrevem de tal forma que prendam a atenção, a ponto da gente ler livros de 500, 600 páginas assim, e gostando do que faz, né? E vontade também de me expressar melhor, assim, algumas ideias e experiências, enfim, que a gente vai acumulando ao longo da vida, que dá vontade, assim, expressar, enfim, passar para outras pessoas. Então, eu fui buscar na oficina literária, além da admiração pelo Márcio Ezequiel, através dos seus artigos ou crônicas do Diário Popular, semanais, né? Isso, assim, como passar melhor a ideia. Também eu tenho essas dúvidas, assim, e entendo quando o professor Márcio fala, assim, na fronteira que existe entre o conto e crônica, né, e que a gente fica por ali. Então, eu fui buscar tudo isso e, sei lá, uma coisa de futuro também, de aprender com o grupo presente, conhecer mais autores, talvez discutir alguma leitura que porventura tenha feito e não tenha ficado bem entendido, e especialmente assim os momentos de profundo prazer assim que dá nessa interação, assim, desse interesse mútuo assim, pela leitura, pela escrita, e um ajudando o outro, e enfim, seguindo as orientações no caso do Márcio, enfim, isso aí, é uma coisa muito bacana. Tu já escreves? Queres melhorar a tua escrita? Eu quero dizer assim, eu não posso dizer que eu escrevo, né? Eu tive umas escritas em 2003, quando eu comecei,
E eu escrevi algumas coisas assim com relação ao período da minha adolescência, enfim, e foi um trabalho assim que foi carregado de emoção, na verdade, um trabalho afetivo, porque falavam... É meio terapia de grupo, né? Meio isso, terapia de grupo que a gente faz lá. Catártico, né? E a partir dali eu comecei a ter vontade, então, de escrever melhor. E aí sim eu passei em busca disso. Eu achava assim que uma coisa é tu escrever com o coração, né, afetivamente, e outra coisa é tu ter a técnica. É exatamente isso que eu vou buscar. Não que eu tenha interesse, assim como objetivo de vir a publicar coisas, não chega a ter essa pretensão assim, mas assim, de escrever direitinho, de repente para fazer... Mais uma satisfação pessoal. Isso, Se bem que, Roberto, vale a gente lembrar aqui também que nós montamos o nosso blog já, então nós já temos alguns textos produzidos pela turma lá que a gente está postando ali, né? Vou passar aqui o endereço para vocês: oficinamarcioezequiel.blogspot.com. É o endereço comum de blogs, né? Então ali a gente já vem colocando alguns trabalhos, né? O pessoal pode entrar e comentar e fazer crítica e tudo. E como é que funciona? Quem está acompanhando o programa, de uma forma ou de outra, gostaria de aprender técnicas para escrever ou técnicas para entender o que está lendo. Como é que funciona a oficina da escrita? Onde é? Estamos, né, nos reunindo na Monte Cristo Livraria e Sebo, que fica na 15 de novembro, 913. Se quiserem ligar lá, até perguntar sobre a possibilidade de matrícula e tudo. Nós temos a turma que se reúne às sextas à noite, às 19 horas, né? O aluno pode entrar quando quiser, porque não existe um programa fechado, né? Então, a cada semana a gente discute alguns aspectos da crônica e do conto e faz um exercício, né? E aí, Livraria Monte Cristo, na 15 de novembro. 913. Telefone lá 3027-5172. 3027-5172, né? Quais são os dias? Por enquanto estamos à sexta-noite, né? Sexta-noite. Havendo interesse, dá uma ligada lá, deixa o nome e o contato, a gente pode montar uma outra turma, ou no sábado pela manhã e tudo. Aí tem que ver os horários deles lá, né? E é isso aí então, né? Agradeço o espaço.